paz do nosso Salvador Yahushua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar a respeito de 2 ou 3 versículos que se encontra aqui em Mateus capítulo 13, a respeito da rede lançada ao mar. E é um texto bastante maravilhoso, porque daí a gente vai entender o poder do Evangelho. O poder do Evangelho em transformar a vida, em transformar pessoas que precisam de uma transformação sem ter o jugo do homem. O jugo do homem. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 47 em diante. Diz assim: o reino do céu é como a rede que, lançada ao mar, apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então assenta-se e ajunta os peixes bons em cesto, mas joga fora os ruins. 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos do justo e os lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Até aqui. Essa parábola que o mestre ensina aqui, irmãos, é uma parábola maravilhosa. Porque se nós fazermos uma observação dentro dessa parábola da rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de peixe, e quando a rede está cheia, traz para a praia, e ali os pescadores se assentam, pegam os bons, põe no cesto e põe os ruins, joga fora. Essa parábola, irmãos, nos mostra o valor de nós pregar o Evangelho. Vejamos por quê. Aqui, o pescador é uma parábola, é uma alegoria, é uma história contada. Mas aqui, o pescador, ele não se preocupa em pegar os bons peixes. Não. Ele se preocupa em lançar a rede ao mar. Essa rede lançada ao mar é ela que apanha. E essa rede é comparada com o quê? Com o Evangelho, a nossa vida. Essa rede lançada ao mar é comparada com uma nossa trajetória no caminho do Evangelho, no caminho do Mashiach. Essa rede lançada ao mar é a nossa jornada. É a nossa jornada. É todas aquelas pessoas que aceitou o Mashiach como Salvador. É todas as pessoas que entregou a sua vida para Ele. Essa rede que é o Evangelho, o próprio Mashiach diz: eu, quando for levantado da terra, todos trairei após mim. E o que é que eu entendo aqui? Eu entendo que o Mashiach diz, assim será também no final dessa era, ou do fim dos tempos, ou do fim do mundo. Quer dizer, a escolha do peixe, quem fez, foi o dono da rede. O dono da rede fez a escolha do peixe. O dono da rede fez a escolha dos peixes. Os bons colocou no cesto. Os ruins lançou fora. Assim será também na consumação. Isso já dava para a gente ter uma noção do que é o Evangelho. Por quê? Porque quando nós olhamos aqui para 1 de Coríntios capítulo 9, do versículo 16,
nós vamos ver o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, dizendo algo que na visão de algumas pessoas, Paulo está indo contra a verdade. Mas não, Paulo está fazendo exatamente o que Cristo contou na parábola da rede lançada ao mar. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 16. Diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente. Não uso assim dos meus direitos para pregá-lo. Porque, embora seja livre, de todos fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei do Criador, assim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar algum. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Aqui o apóstolo Paulo, que era da tribo de Benjamim, judeu de Judia, porque a gente sabe lá em 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, que a tribo de Benjamim se une com Judá. Judeus é só de Judá, mas a tribo de Benjamim se une com Judá. Então Paulo passa agora a ser judeu. Ele é judeu de Judia, mas ele é da tribo de Benjamim. Olha o que é que nós conseguimos entender aqui. Nós conseguimos entender o apóstolo Paulo falando de uma dinâmica tão importante, tão maravilhosa, que é pregar o evangelho. Quando Paulo diz, eu fiz-me de judeus para ganhar os judeus, olha, o apóstolo Paulo fez voto, o apóstolo Paulo raspou a cabeça, o apóstolo Paulo circuncidou a Timóteo, que era filho de uma judia, mas o seu pai era grego. O apóstolo Paulo pregou 3 jovens, entendeu? E fez com que eles pagassem o sacrifício lá no templo, oferecessem sacrifício lá no templo, entendeu? Segundo a cerimônia e ritual judaico. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que fez de tudo isso para salvar algum. E fez tudo isso por causa do evangelho. E fez tudo isso, para quê? Para que pudesse salvar algum. Para os fracos, ele demonstrou fraqueza. Para os fortes, ele demonstrou fortaleza. Para os judeus, ele se mostrou judeus. Para os que guardavam a lei, ele se mostrou como guardador da lei. Como aqueles que estavam sem lei, ele se mostrou como também se estivesse sem lei, mas não sem lei para com Machia. Então daí, nós vemos a importância, irmão, de parar de colocar empecilho no evangelho do Machia. A rede lançada ao mar, quando apanha todo tipo de peixe, aqui a gente vê, apanha todo tipo de pessoas, branco, preto, gordo, magro. Por que alguns irmãos que creem no nome de Iau e no nome de Yauxa não conseguem ter essa visão? Porque eles não conseguem discernir o que é o corpo de Cristo, o corpo de Yahshua Mashiach. O corpo de Yahshua Mashiach é um corpo místico, formado de preto, de branco, de gordo, de magro, formado de todo tipo
pessoas que aceitam o Mashiach como Salvador e anda dentro do que diz a palavra do Criador. O Criador fez o homem no passado, macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, quando as pessoas têm essa compreensão de que macho e fêmea, que serve ao Criador, mas ele pode ser branco, gordo, preto, seja o que for. E muitos desses que realmente hoje não traz os princípios bíblicos de macho e fêmea, deixa também que no final desta era, no final dos tempos, cabe ao Criador julgá-lo. Cabe ao Criador julgá-lo. Não cabe a nós a julgá-lo. Ainda que a Bíblia nos dá esse direito, porque quando as pessoas leem Mateus 7, né, 1 e 2, não julgue para que não seja julgado, porque não conhece a palavra do Criador. Porque lá no Evangelho de João 7,24, lá está dizendo que não julgue por aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quer dizer, faça um juízo justo. Faça um juízo justo. É isso que as Escrituras está nos ensinando. Então, na realidade, hoje, a gente vê as pessoas colocando muito empecilho no Evangelho. Muito tropeço. Eu sei, tem os comerciantes da fé, tem aquelas pessoas que vendem terreno no céu, tem aquelas pessoas que profetizam o reino da terra para o ser humano. Eu não estou falando desse aqui. Eu estou falando da importância de nós pregar o Evangelho e deixa que o Criador irá julgar no futuro, por intermédio do Mashiach. É isso que as Escrituras dizem, que o Criador, através do Mashiach, há de julgar os segredos dos homens. Há de julgar. Então aqui a gente vê a importância. Uma certa feita, aqui também a gente vê que Cristo fala sobre, né, Mateus 10, 23, 27 e 28. Mateus 10 diz assim, o 27. O que eu vos digo a vocês na escuridão, falai à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclame dos telhados. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Até aqui. Cristo está dizendo o que ele estava dizendo para com o discípulo na escuridão, ou aos ouvidos, ou Lucas escreve nos gabinetes, né? Proclame sobre os telhados. Quer dizer, hoje mesmo, a gente vê em todas as cidades no mundo inteiro as antenas, né? Antena de rádio, antena de televisão. A gente vê tudo isso aí. Internet. Hoje está sendo proclamado o Evangelho. Se nós, nessa oportunidade que nós estamos tendo, no proclamar, nós vamos ser julgados pelo pecado de omissão. Porque tem muita gente que ouve essa verdade, mas não compartilha com outras pessoas. Porque alguns se acovardam. Lembra dos talentos que enterrou? Que recebeu um? Entendeu? Então é isso. Muitos se acovardam. Muitos não querem pregar o Evangelho. Muitos não querem anunciar o Evangelho. A Bíblia é bem clara. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Aí será julgado pelo quê? Omissão. Então, meus irmãos, vamos pregar o Evangelho para todos. Vamos colocar obstáculo no Evangelho. Vamos pregar o Evangelho para todos. Agora, se alguém tiver falta de sabedoria, peça ao Criador que dá e não lance em rosto. Tiago não diz isso? É assim que eu creio. É assim que eu acredito. Eu acredito nessa palavra. Essa palavra, ela tem um peso maravilhoso. Cristo sempre quis que os judeus se voltassem para o Criador.
Sempre quis. Ele disse lá no Evangelho de João 8:31, ele diz, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serei meu discípulo. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus não quiseram ouvir isso. Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como diz tu sendo livre? Mas ele diz, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Entendeu? Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Entendeu? Se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. E ele diz o quê? O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Porém, se o filho libertar o servo não é livre. Quem fica para sempre em casa é o filho. O servo não. O empregado vai chegar uma hora que ele vai receber as contas dele e vai embora. E se o filho quiser libertar aquele servo? Ele é livre. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então que o Eterno possa assim nos abrir a nossa mente para compreender, irmão, que não adianta nós ficar debatendo, criticando, fulano, beltrano, ciclano. Não. Só a palavra basta. Só a palavra basta. Deixa que o Espírito do Criador transforme essas vidas. Deixa que o Espírito do Criador transforme a vida. É o Espírito do Criador que transforma a vida, meu irmão. É a palavra do Criador, que ela é Espírito, que transforma a vida. Nós não podemos transformar ninguém. Por mais que a gente tente, não vai conseguir. A gente está vendo aí, muitas famílias hoje não conseguem ter domínio sobre os seus filhos. Quanto mais alguém que está ali para pregar a palavra. Não. A palavra recebida num bom coração, numa boa terra, ela dá fruto. Ela prospera. Ela cresce. Algo acontece de extraordinário. Então que o Eterno vos abençoe, vos dê assim sabedoria a cada dia, em nome do seu Filho, Yahushua, é o Mashiach.